Tá muito bom isso. Boa noite. Vamos lá, Adriana. Pena que a gente perdeu o anterior, mas vamos embora. Pois é, mas assim, eu fiz um curso de análise transacional, que foi um método analítico criado por um cara, acho que um argentino, se não me engano, e tinha um psicanalista argentino aí no Rio de Janeiro que se tornou psicanalista do meu pai, e ele dava esses seminários de final de semana, e meu pai levava todo mundo para fazer esses seminários, e eu fui fazer, né? Que eu já era louca com psicologia, lá fui eu, né? Toda animada a fazer o curso. E o curso era muito interessante, e tem um livro sobre esse assunto que chama Eu Estou Ok, Você Está Ok? Que é sobre esse tipo de análise. E esse tipo de análise é uma análise patriarcal, mas que remete exatamente a mesma história que a gente está vendo aqui, só que da visão patriarcal. Porque ela fala que você tem a sua criança interior, você tem o seu pai crítico, não é a mãe, é o pai crítico, e o seu adulto. Você tem 3 personalidades dentro do seu ego, né? E aí essa análise, esse método analítico, ele te ensina a enxergar com qual dessas personalidades você está reagindo em diversas situações. Então, ou quando as situações se apresentam para você, ou você reage como uma criança, ou você reage com o seu pai crítico, que não é também uma coisa muito boa, né? Ou você reage com o seu adulto, que é o centro, que é o ponderado, que é a lógica, né? E que é o que a gente tenta alcançar o tempo todo. Então, é controlar esses opostos, o pai crítico e a criança, e trazer o adulto à tona. Quer dizer, é o que a gente está vendo, só que a gente está vendo com a ótica matriarcal, né? Que é muito mais abrangente, porque a mãe, ela não é uma mãe crítica simplesmente, ela é uma mãe com uma gama De de bagagem, informações, é né? verdade. É verdade. Achei isso muito interessante, assim, tem muita coisa para a gente trabalhar aí, nossa senhora, como é que a gente vai dar conta disso tudo em 21 dias? A gente pode começar, né? E depois a gente vai. Eu tenho a Teresa falou que ela tem muita vontade de estudar o livro, né? Eu tenho muita vontade também. Quem sabe, né? De repente a gente faz um estudo aí do livro, né? Faz uns encontros semanais e a gente vai conversando, porque ele é muito rico. E você, assim, um capítulo tem 20 folhas. E é assim, quando você começa a ver, você fala assim, não, não é uma coisa simples, né? Porque ela vai abordando tantos aspectos daquela história ou daquela situação e correlacionando com a gente, né? Quer dizer, ela traz aquela situação para a gente olhar para a nossa vida sob aquele ponto de vista. Eu Isso li é um muito. capítulo inteiro só desse livro, Qual você leu? O Barba Azul, O Barba Azul. O Barba Azul. que foi, foi um trabalho de casa que eu recebi da minha psicóloga, porque eu tenho esse livro assim há anos, eu não consigo ler. É muito Primeiro, interessante isso. primeiro porque eu não consigo uma cópia física, não consigo ter uma cópia física dele em português. Me Ah, trava. Isso para mim já é uma trava. mas é complicado, de repente eu posso te mandar. Você não quer que eu te mande? De repente é uma boa. Porque, sabe quanto é que está esse livro? Aqui no Brasil ele custa R$ 30. Ele é muito barato. Ele é muito barato. E aí, como eu tenho umas encomendas de uma encarnação passada para te passar, para te É, mandar. eu não lembro Eu não disso, esqueci, não. não. Você pensa que eu esqueci? Eu não esqueci, não. E aí eu Eu, posso te mandar, porque ele é. Aqui, ó, esse aqui é o mais antigo, né?
Ele é grossinho, tá vendo? Hum. Eu também, eu Você, gosto muito de você livro. conseguiu receber aquela bruxa? Não consegui, Adriana, não sei. A gente foi pro, no correio. Deixa eu ver aqui, só um minutinho que mandaram umas mensagens aqui. Ah, algumas meninas falando que não vão poder estar. Mas eu tive um probleminha lá nos Correios e eu não. Ele saiu do. Ele foi para a Central, lá do Rio, e eu tenho que tentar ir até lá, porque eu acho que é lá em Bom Sucesso, um lugar bem longe, bem Porque complicado. hoje eu recebi de volta uma caixa que eu mandei no mesmo dia para minha irmã. Recebi de volta. Provavelmente você vai receber o meu então, porque já tem tempo, né, que a gente É, não foi vamos, lá. vamos torcer para que ela volte, né? Vamos ver, vamos ver. Se voltar, pelo menos já Já é alguma coisa, é né? alguma coisa, já não está perdida, né? Pois é. Bom, olha só, hoje, na verdade, a Tereza tinha falado que ela não ia poder que ela ia chegar mais tarde, e algumas meninas não vão poder participar. Uma é aniversário da mãe, outra está com problemas em casa. Então, hoje seria mais tirar dúvidas mesmo e ver a impressão de todas, né? De vocês, né? Você já colocou a tua, mas a gente não gravou. Eu preciso que você fale de novo, para as mulheres poderem ouvir. Vamos fazer uma coisa, então me dá 5 a 10 minutinhos. Eu vou deixar você e a Jéssica aí Mas conversando. a Jéssica não está interagindo comigo, eu estou sozinha hoje. Nossa Senhora, estamos Eu só vou, nós duas aqui hoje. eu vou fazer o seguinte: a Tereza ficou de entrar na sala mais tarde, então a gente vai dar um intervalo e a gente pode voltar daqui a pouquinho, daqui a uns 10 minutos, porque aí dá tempo de pelo menos entrar mais uma participante para a gente poder falar um pouquinho e deixar gravado, né? Uhum. Porque assim, hoje realmente a ideia é. É a Oi, mãe, discussão. a Jéssica falando aqui. A ideia é mais ter a impressão de vocês mesmo, né? E eu queria conversar. Posso falar um pouco? Pode? Então vamos embora. Então tá. Então eu vou deixar você conversando com a Jéssica aí e volto Tá, tá bom. assim que eu puder, Oi, rapidinho. oi, Beijo. boa noite, dá para me ouvir? Tô ouvindo. Ontem eu assisti às aulas, eu só esqueci um pouco, que eu não anotei o nome das mães. A senhora pode Certo. me lembrar só os tópicos, que Posso, eu pensei mais ou posso menos sim. quem. Foi a mãe prostrada. Deixa eu voltar Hum, aqui, deixa eu ver aqui, que aí a gente dá uma olhadinha nisso juntas. aquela mãe que repete padrões de não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Eu não lembro qual é essa mãe. Nós temos. Minha mãe sem mãe? Não, eu acho que essa é a mãe. Vamos É a voltar mãe aqui. que imita padrões, se eu não me engano. Que ela Vamos tem voltar. mãe e ela imitou os padrões da própria mãe, de acordo com o que ela acha que é o correto. Vamos lá. Nós temos a mãe ambivalente, Eu acho que é essa mãe, que se eu não me engano. é uma mãe é, que ela não cresce, né? Quer dizer, não, na verdade, tanto a mãe quanto a filha estão divididas, né? É aquela mãe que se deixa levar pela situação da sociedade. Ela não tem força para poder Sim, lutar pela sua poder. prole, né? A mãe É, é, ambivalente. eu acho que essa foi a que eu mais me identifiquei até certo ponto, porque eu percebi, né, com o tempo a gente começa despertando mais sobre isso, que minha mãe também, por mais que ela não queira um pouco, ela acabou seguindo padrões, tanto comigo quanto com a minha irmã. Você é menina, menina tem que fazer assim assado, Isso menina aí. tem que se comportar assim, principalmente na minha menstruação. Eu tive, assim, foi até um momento bem marcante para mim até hoje, que foi que eu tentei evitar esse padrão com a minha filha.
quando ela veio a menstruar pela primeira vez. A sua filha tem quantos Porque quando anos, Jéssica? minha filha tem 12. Tá. Aí ela, quando eu menstruei, eu lembro que eu tava na casa de um amiguinho, tava brincando, tomando banho de piscina, com essas coisas assim. Aí vi aquilo e saí correndo. Eu já conhecia, né? Porque minha irmã também já menstruava, ela também na época ainda menstruava. E vim correndo, falei com a minha irmã, aí minha irmã foi, me explicou e tal. Só que na hora de eu pegar e falar com a minha mãe, eu senti uma trava muito grande, eu não senti aquela liberdade de chegar e falar uma coisa simples. Fiquei com muita vergonha. E aí ela chegou do trabalho, passou no dia seguinte que eu fui falar. Pra quê? Quando eu fui falar, olha, mas agora é assim, agora é assado, agora você não pode andar assim, agora você tem que andar assado, agora você tem que andar com absorvente, agora não pode namorar. E eu nem namorava ainda, não tinha nem perdido o bebê, né, que fala. A virgindade da boca, nem nada. Então ela já veio com aquele turbulhão de informação para cima de mim, eu me vi triste, me vi confusa e sem ter, assim, para quem recorrer, a não ser minha irmã. Só que também não era aquela pessoa mais adequada naquele momento. Então, Sua irmã eu fiquei muito tinha quantos chateada. anos na época? Minha irmã, ela tem 4 anos, eu acho que eu menstruei com 11, 12, 13, 14. Tinha 15 anos, era uma adolescente também para poder pegar e sustentar uma responsabilidade dessa, né? Certo. Então, eu me vi bem perdida nessa época e foi um marco assim, na minha vida, uma questão que eu lembro até hoje, que eu acho que mediante a isso, muitas coisas entre eu e minha mãe não foram mais para frente por conta disso. E por muito tempo, até eu conseguir entender um pouco melhor, eu meio que culpei e responsabilizei ela. Mas hoje em dia eu penso que foi a criação que ela teve. Isso aí. Ela passou para mim o que ela pôde me passar naquele momento, de acordo com os conhecimentos da maneira dela. Exatamente. Então, quando eu vi minha filha já ficando próxima, né, à idade, então já ensinava, já mostrava ela o que era, o que podia acontecer, o que não podia, o que ela podia sentir, o que ela não podia. Mas assim, mesmo eu tentando não repetir esses padrões, é uma vergonha. Quando ela ficou menstruada a primeira vez, nossa, para me contar, foi assim, me contou. Chegou para mim e me contou, mas assim, até hoje ela tem muita vergonha de falar que está menstruada ou que não está. Eu que tenho que sempre perguntar, Lorena, veio? Lorena, não veio? Aí ela participou até de um sagrado comigo e ela gosta muito dessas coisas de bruxa, né? Por ela mesma ela começa a ler. Então eu comecei a conversar melhor com ela sobre essas coisas. Hoje em dia ela está um pouquinho mais aceitável com a situação, mas não é uma coisa que ela ainda se sente confortável, né? Porque Certo. na cabeça dela, ela ainda vai perder muita coisa, vai se limitar muito por conta disso, mas aos poucos ela tá vendo que não, que dá para ela fazer o que ela sempre fez, mas que ela vai estar misturada, que Sim. tudo bem, que faz parte da fase. Então, eu me identifiquei muito com essa mãe, porque até certo ponto eu repeti padrões também. E quando eu vi que e teve até uma parte que a senhora falou que geralmente é nessa fase que a mãe tem um despertar de mudar ou não mudar de posição com relação à sua prole, que é na parte da menstruação, que é no momento que a gente se identifica, a gente se vê de igual, ter passado pela mesma situação e não querendo que de repente o filho ou a filha passe igual. E isso me chamou muita atenção, que eu acredito que essa foi realmente. Eu já sempre me dei muito bem com minha filha, sempre tentei mostrar para ela coisas que eu não aprendi, né? Tanto questão religiosa, espiritualmente, mas da vida mesmo, ter uma abertura mais com ela do que eu não tinha com a minha mãe e até hoje eu não tenho. Mas essa questão da menstruação foi um marco, assim, que bateu de frente, eu e ela. Então, dali para frente, eu percebi que eu tinha que realmente ir para frente com essas mudanças de padrões. Bacana, bacana. E assim, nós temos sempre a oportunidade de fazer diferente, né?
E a gente, com essa leitura que a gente fez ontem, né, com esse estudo, a gente compreende que também as nossas mães, né, elas deram o que elas podiam, né, de acordo com como elas foram criadas, né? Então, Sim, na minha época, né, eu sou uma geração mais que você, quando a gente ficava menstruada, a gente era coberta de medos, né? E muito ligado à sexualidade, né? Não pode sentar em lugar quente, que você pode engravidar, né? E tem que tomar sim, cuidado com os homens. Os homens viram os predadores, entende? exatamente, viram os bichos. Viram os predadores. E assim, você nesse momento consegue entender. Ah, peraí, Patrícia está aqui entrando. Que você pode ressignificar esse padrão. Você pode fazer Sim. diferente com a sua filha, entende? Ensinando ela tantas coisas bonitas. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Aninha. Tudo bom, Boa querida? noite. Graças Seja a Deus, tudo bem. bem-vinda. Melhor agora. Seja bem-vinda. A gente Amém. está comentando sobre a aula de ontem, que foi uma aula assim que tocou muito as meninas, né, as sagradas do grupo, porque falou-se de mãe, né? Os tipos de mãe que estão dentro da gente. Não é a mãe real, nem a mãe externa, é a mãe interna. Como a gente repete esses padrões, né? Às vezes com os nossos filhos, né? Então, eu estou falando para a Jéssica que nós temos a possibilidade de fazer diferente com as nossas filhas, Com certeza. né? Por exemplo, a questão da menstruação é uma questão de muito tabu ainda, por incrível que pareça, porque a Jéssica está falando da filha dela, que é novinha, e que até hoje ela tem vergonha de dizer que está menstruando. Porque a menstruação é um tabu, é uma coisa muito interessante, se você perceber. Antigamente tinha um comercial de TV que falava sobre absorvente, e a cor do absorvente, o líquido que entrava no absorvente para mostrar que ele era impermeável, né, era azul, Isso. Sim, isso mesmo. entende? Então, o vermelho, o nosso sangue, nós fomos criados para ter vergonha do nosso sangue. A Mas, mãe, sabe, sociedade patriarcal trouxe isso para gente como sim, legado. e sabe uma coisa que eu peguei agora a pensar? Teve tempo essa questão da mistura nas escolas, meninas que são carentes, que não têm condições de ir para a escola no período menstrual, pela falta de absorvente, e eu me peguei pensando que a gente nunca teve uma aula sobre isso. A gente nunca teve esse entrosamento sobre o que é menstruação para as meninas, o que acontece. A gente tem na aula de biologia por alto, mas e aí? O que acontece? Como temos que usar? O que sentimos? Com quem devemos conversar? Porque eu lembro que na minha época de escola, eu me via por várias vezes assim, desesperada, porque vazava. E eu, cara, e agora? Eu vou falar com quem sobre isso? A minha sorte é que sempre tinha uma professora bem tranquila para me amparar nesses momentos, mas se não tivesse, como que a gente fica? Eu acho que até hoje ainda é muito tabu na sociedade como um todo, né? Verdade, é verdade. Eu tenho uma coisa para falar sobre isso, muito interessante. Quando eu era menina também, né, na nossa época, não tinha, né, essas informações, elas não chegavam a gente. E eu passava muito perrengue na escola, porque eu nunca tinha um absorvente dentro da bolsa, eu nunca sabia quando a minha menstruação ia vir, quando ia chegar, e sempre chegava no meio da aula. E, inclusive, teve uma vez que eu senti que desceu, e eu pedi para ir ao banheiro, e o professor disse que não. Nossa. E era um homem, era um professor homem. Aí eu simplesmente levantei e fui para o banheiro. Falei, depois eu vejo o que vai dar, mas
eu não vou ficar aqui. E aí, quando eu voltei, ele me mandou para a diretoria. Eu fui para a diretoria conversar e expliquei, né? Era diretor ou diretora? Era um colégio de freira. Mas tinha uma psicóloga, eu fui conversar com a psicóloga. Então, no final deu tudo certo. Mas o mais interessante de tudo é que a minha filha tem educação sexual na escola agora. Ela não conversa comigo, ela tem vergonha. Agora, eu procuro respeitar essa vergonha dela, eu procuro não forçar muita conversa. Mas essa vergonha toda, eu acho que veio do fato de que o meu marido me impôs essa vergonha. Porque ele estava sempre em cima de mim no sentido de não revelar, de não deixar à mostra. Você tem filhos, não deixa o absorvente de menstruação à mostra no banheiro. Toma cuidado depois que você usar o vaso, ver se não ficou sujo. Sujo, né? Esse é um outro termo muito interessante, né? Você fala, eu me sujei. Como se o sangue menstrual fosse algo sujo, né? Olha que herança que a gente tem, né? E eu acho que demorou muito tempo para eu me dar conta do que ele estava fazendo comigo. Porque eu tinha essa vergonha. E aí, quando eu tentava me liberar um pouquinho e relaxar, ele vinha em cima. Então, demorou muito tempo para eu me dar conta disso. Até que, quando eu finalmente me dei conta disso, eu passei a, né, saber. Ó, tá aí, gente, tem sangue de menstruação no lixo do banheiro, entendeu? Dane-se. Não quero saber, não tem vergonha, não tem por que ter vergonha disso. Só que veio tarde, né? Talvez não. Talvez não. Eu acho que esse caminho você ainda pode retomar com a Nina. Você pode retomar. A Jéssica pode retomar com a filha dela. Talvez dentro de alguns anos elas comecem a se abrir mais, né? Sim, vão amadurecer um pouco, né? Elas vão começar a compreender, né? Um pouco a idade mais. da sua filha, Jéssica? Minha filha tem 12. 12 anos. Tem 11, mesma idade. É, mesma idade. Ela misturou com 11 e tá dando... Ela tá começando a entender um pouco. Até aquele vídeo que a mãe botou naquele dia pra gente, eu botei para ela isso para ela assistir, para a gente debater sobre isso. Aí estou aguardando ela assistir, não estou pressionando. Que bom, que bom. Porque a gente conversa sobre essas coisas, para eu dar uma entrada dela se sentir à vontade de falar, entendeu? Claro. E ouvindo ela falando, eu lembrei que realmente a gente é imposta que isso é negativo, né? Sujo. Deixar sujo de sangue o papel. E eu me deparei com a minha mãe falando isso. Olha, ninguém precisa saber que você está menstruada. Olha, exatamente essas palavras. Enrola no papelzinho. E automaticamente, quando eu fui ensinar a Lorena, exatamente, quando eu fui ensinar a Lorena, foi aquela coisa. Enrola no papelzinho, sem perceber o que eu estava fazendo. Repetindo o padrão. Exatamente, por isso que, de repente, a vergonha dela. Que de mim ela não tem vergonha, mas ela tem vergonha da minha mãe, ela tem vergonha do meu pai, entendeu? Que mora na casa também. Até para ir para casa do pai dela, quando ela fica com vergonha, eu falo, filha, é normal, é tranquilo, fica confortável. Se quiser se sentir melhor tomar um banho, vai tomar um banho, mas é normal. Não veja isso como um bicho de sete cabeças. É sinal de saúde, é sinal de que você é saudável, é sinal de que o seu corpo está funcionando da maneira correta. Aí ela começa a aceitar um pouco mais, mas assim, todo mês é uma conversa. Entendi. Todo mês é aquele mesmo assunto para poder fazer ela entender. Que engraçado. A minha filha é diferente. A minha filha parece que se sente bem à vontade, ela se sente tranquila, ela não tem muitos problemas. Assim, eu não vejo ela com muitos problemas, mas ela tem vergonha de conversar comigo. Sim, a minha, ela aprendeu direitinho, sabe? Ela já até tem os macetezinhos dela. Quando, por exemplo, ela usa shortinho largo em casa. Aí ela bota aqueles tipo de lycra
para não ficar expondo muito. Eu sei que ela vai tomar banho toda hora, gasta não sei quantos papéis higiênicos. Eu já sei, ela se organiza, ela sabe se virar. Mas ela também não fala sobre. Ela fala quando eu pergunto. Mas se eu não perguntar, ela também não fala. Mas eu que pergunto, filha, e aí, esse mês está tranquilo? Tá vindo muito? Tá com dor? Se tiver com dor, me avisa. Que a gente faz alguma coisa. No trabalho, às vezes, só vou em casa, ela não. Filha, precisa falar, porque quem está mais próximo é sua avó. Então, se acontecer alguma coisa, você precisa identificar ela, o que está acontecendo. Para pegar trabalho do que pegar e reportar para minha mãe. Entendi. Você também passou por isso, Patrícia? Aninha, é uma situação tão complexa de falar que, assim, aqui em casa é algo que eu trago para dentro da psicologia, tentando entender. Vamos lá. Nós somos muito abertos, né? Nós temos uma mente, graças a Deus, na medida do possível, tentamos entender todas as situações. Quando a Gabriele menstruou, foi aos 11 anos de idade, a mesma idade que eu. Então, nós morávamos no Rio de Janeiro. E eu conversei com ela, mas mesmo tendo todo esse cuidado, né, de passar como de forma natural, né, o processo da menstruação, ainda assim existe esse tabu. Interessante, né? Eu não sei se sem querer, através das minhas atitudes, mesmo não sendo ditas, talvez eu externalizei para ela, mas hoje, né, ela tem muita vergonha, sabe, de falar das intimidades. E eu sou psicóloga, eu chego para ela numa boa, de forma natural, tento expor, tento mostrar para ela que isso não é problema, que isso não é tabu, mas ainda assim existe sim, tá? Eu acredito que talvez a forma que nós estamos, que eu, né, externalizei para ela, talvez seja isso. Inconscientemente também, não sei. Sim, eu acho que a gente também não pode trazer a culpa muito para a gente, não, sabe por quê? Tem o inconsciente coletivo também. Porque eu acho que vocês três, eu acho que vocês três, vocês estão trazendo um relato de abertura, vocês dão essa abertura para as filhas de vocês. Eu não tive essa abertura com a minha mãe, entende? Quando eu fiquei menstruada, minha mãe me deu um absorvente, eu chorava, eu só lembro isso, que eu chorava, porque eu era uma criança de 9 anos, mas não houve nada, uma palavra de conforto, assim, olha, isso vai acontecer. Ela simplesmente me vestiu, me deu um absorvente, me vestiu, eu chorando, e ela me conduziu para a cama e me deitou lá. Então, eu acho assim, eu acho que vocês estão fazendo a parte de vocês, mas existe toda uma ambiência externa que fala muito sobre isso. Talvez as amigas. Isso, Ana, isso. Entende? Talvez o ambiente. Isso. Talvez elas vejam e sintam esse mundo tão masculinizado que faz o tempo inteiro gerar culpa para a gente, porque a gente menstruou. Entende? Eu não sei se você já estava aqui quando eu falei do absorvente azul, né? Nós menstruamos, o nosso sangue é vermelho, qual o problema? Por que não bota lá o sangue vermelho no absorvente? Entende? Eu estou suja. É verdade. São questões que eu acho que, como mães e educadoras que vocês são, a minha filha já tem 30 anos, fiquei muito feliz quando ela falou para mim que tinha parado de tomar pílula, fiquei muito feliz mesmo. E que já está buscando métodos naturais para poder coletor menstrual, absorvente natural. Então, assim, eu fico muito feliz de ver que a mente dela, aos 30 anos, começa a mudar. Ela começa a reagir sobre todo esse sistema que nos oprime, que faz com que a gente
tenha que usar todo mês um absorvente, aquele absorvente vai impactar na natureza, e não há a menor necessidade daquilo. Existem outras formas, mas essas outras formas não são passadas para a gente. É verdade. Não foram passadas para a gente, não são, mas hoje já tem uma galera chegando aí, já trazendo. E eu acho que esse movimento muito vem do sagrado feminino, como as nossas ancestrais faziam, porque não tinha absorvente, não tinha OB no supermercado. Elas tinham que se virar. E elas jogavam seu sangue na terra. Por quê? Como a Mônica falou, o nosso útero, ele joga lá naquele sangue uma série de nutrientes. Então, por que não alimentar a terra desse nutriente, das plantinhas, das coisas? Mas a gente ainda tem, se a gente fala sobre plantar a nossa menstruação, eu tenho certeza que vocês, até dentro de vocês sentem um certo desconforto. Sim. Não é verdade? E assim, eu cheguei a usar o coletor menstrual ainda antes, enquanto ainda tinha o meu ciclo, eu cheguei a usar acho que por uns 2 ou 3 anos eu cheguei a utilizar. E é maravilhoso, é muito melhor, é uma coisa assim incrível. E aí eu já mostrei ele para minha filha. Eu ainda não sugeri, porque eu acho que ela ainda não vai ter... ela não tem conhecimento do corpo dela para introduzir um coletor, né? É uma coisa que eu acho que demora mais um tempinho para que ela se sinta à vontade com isso, mas eu mostrei para ela. Falei, olha, era isso aqui que eu usava. E é muito melhor, é muito bom. Sim. Mas vamos esperar mais um tempinho até que você se sinta... Quando você achar que você está pronta, você me fala, que aí a gente providencia um para você. É muito isso mesmo, né? E a gente está falando isso, né? De repetir certos padrões. E eu acho que cada um dá aquilo que tem, né? E nós estamos sendo abastecidas de informações que nós podemos passar para as nossas gerações, para as nossas filhas, entende? Para que elas tenham um pouco mais de liberdade, né? Elas não precisam ter vergonha da sua sexualidade, elas não precisam ter vergonha, não é verdade? Elas não precisam se reprimir. A gente viu ontem quantas histórias, né? A gente falou lá na aula sobre as mães, né? Da mulher que tinha que casar para poder engravidar, da filha que às vezes... Eu já ouvi casos assim, da pessoa que a filha engravidava, ia para um local lá do interior, voltava, a mãe tinha engravidado e tinha tido filho, quer dizer, o filho era irmão dela. Entende? Então, são muitas violências que foram acontecendo. Eu fui uma pessoa assim, Aninha. Em Manaus, em 1974, minha mãe já era independente. Agora eu vou falar através da minha dedução, tá? Porque isso foi um tabu para minha mãe. Minha mãe se foi, desencarnou, e isso foi uma conversa que nós nunca tivemos, porque ela pediu para mim que eu respeitasse, embora eu indagasse sobre meu pai. Eu tinha 15 anos, eu queria saber a história, né? Nós gostaríamos de saber. Chega um determinado período de nossas vidas, não é carência, gente, não é carência. Eu fui criada dentro de uma família com muito amor, pelos tios, pela avó, mas na escolinha eu me deparava com situações que eu via Dia dos Pais, o papai, a mamãe, e eu sabia que a minha história, né, não existia esse pai, porque era um avô que não era marido da minha mãe, e eu sentia falta, né? E aí, quando eu fui indagar a minha mãe, ela pediu, por favor, que eu respeitasse a dor dela. Então, eu nasci dia 27 de fevereiro de 1974, minha mãe escondeu a gravidez da família, ela já era independente, e ela não comprou nada. Então, quando ela foi para a família muito ingênua, tá? Eu acredito, minha avó muito ingênua, não desconfiou, minha mãe sempre foi gordinha, assim, forte, e acho que passava de forma despercebida, e ela passou mal. Os tios chegando na quarta-feira de cinza, pleno carnaval, levaram minha mãe para o hospital porque ela estava com problema de rins. E eu estou rindo porque se torna até cômico. Quando ele ligou para minha avó, nós já tínhamos telefone na época, e ele disse, mãe, é uma menina.
Aí minha avó caiu para trás. Como assim? Não é rinche? E aí, né, mobilizou toda a família para comprar fralda, fazer fralda, coeiro, na época, na minha terra se chamava assim. Sim. E aí minha mãe foi mandada para casa de um irmão, depois de 6 meses que a minha avó foi conhecer, né, a neta, a Patrícia, e a minha avó morava no centro de Manaus, ao lado da sociedade. Então, o que seria dela perante a sociedade uma filha mãe solteira? Então, o que foi feito? Eu fui registrada no nome da minha avó e do meu avô, porque eu ia estudar no colégio de freira e não era aceito na época. Então, tem todo o histórico por trás disso, né? Como eu falei, fui criada com muito amor, mas a gente sente falta sim. Ainda existe essas histórias, eu não sei hoje eu não acompanho, não vejo mais, tá? Até certo ponto não chegou para mim no consultório histórias da forma como a minha, mas antigamente eu fui uma dessas pessoas, sim. E hoje, depois de todos falecidos, eu busquei, através da justiça, reconhecimento de maternidade, que eles chamam de paternidade, da minha mãe. Né? Hoje, eu fui registrada, hoje eu sou registrada no nome da minha mãe. Depois de casada, com os filhos, fazem 2 anos que eu fiz isso. Bacana. É uma realização minha. Um resgate, né? Aninha, mas olha, eu vou dizer a você, é um resgate assim, muito complexo, e até eu me culpo, eu, às vezes peço perdão da minha avó, porque ela dizia muito, sabe? Não sei se ela aceitou isso, eu acredito que já, hoje sim, no plano espiritual, com certeza. E eu sinto falta dessa... A família do meu pai é do Ceará, eu moro no Ceará, eles moram em Brejo Santo, e eu não conheci, e eu tive a oportunidade de conhecer, mas a minha avó disse, você não vai conhecer ninguém, porque quando você precisou, ele não soube dar valor, então agora você não vai conhecer ninguém. Então, todos faleceram, só tenho primos, e assim, a gente, né, meus filhos, eu tenho um marido que sempre bate na mesma tecla, né? Pô, por que você não busca saber a tua história? Então, assim, é uma situação muito delicada, assim. Eu tenho vergonha, não vou mentir, de buscar essa história, vergonha de chegar na porta das pessoas e de ser escorraçada, mas porque eu escutei a vida toda dessa forma, né? O que você quer? Né? E não o interesse não é esse. Graças a Deus né, eu tenho meu trabalho, né? Não é esse o interesse. O interesse mesmo é da árvore genealógica que a gente busca, né? Da nossa história biológica, sim. É mais isso para passar para os meus filhos também, porque eu só tenho uma história. Sim. Né? Às vezes eu olho meus filhos, não tem nada meu assim, e fica tudo pela metade, né? É uma situação muito delicada. Eu espero que em outras vidas seja de forma diferente. Quem sabe nessa? Né? Quem sabe nessa? Você consiga fazer esse resgate aí. Eu não busco muito, não. Né? Assim, eu estou falando aqui porque nós tocamos nesse assunto, mas é um assunto, não vou mentir a você, que eu não busco, não. Às vezes, talvez inconscientemente, às vezes eu vou comprar alguma coisa, me deparo com uma pessoa lá da terra dele, sabe? E aí eu pergunto, olha como são as coisas, né? As crenças limitantes. Quando eu pergunto e vejo a cara do camarada olhando para mim de forma assim, eu digo, esse deve estar pensando que eu quero dinheiro. Mas é isso, né? É difícil, eu não vou mentir a você, é difícil, mas nós estamos aqui. Isso aí, forte, plena, né? Isso, você construiu a sua família. Enfim, isso não impediu de eu ser feliz, de exatamente, eu ser amada. A sua família te Graças ama. A Deus. Tem uma família muito linda, não muito impediu. linda mesmo. Mas a gente falta, né? Sim. A gente sente essa falta da outra parte, né? Da metade da laranja, da minha história, né? Tem uma parte que não está resolvida ainda. Certo. Essa história do patriarcalismo ter tomado conta, né, da sociedade de uma maneira geral é tão forte em todos os lugares e coloca as mulheres num lugar que eu não consigo entender como que a gente foi parar lá. É como a gente deixou, né? Como as nossas ancestrais deixaram, né?
tudo vem de nós, né? É verdade. E eu vejo isso com muito mais força, inclusive, aqui nos Estados Unidos. Depois de muitos anos, eu consegui descobrir como é que era aqui, porque aqui tem uma coisa do o nome do meio, é o middle name que eles falam. Todo mundo tem um middle name, e algumas pessoas resolvem usar esse outro nome, outras pessoas resolvem esconder esse outro nome. Eu ficava, mas que história é essa? Porque não é um sobrenome, é um segundo nome, como Ana Lúcia. Você tem você tem o Ana e você tem o Lúcia. Isso. Você poderia simplesmente usar o Lúcia, não usar o Ana. Mas as pessoas só têm um sobrenome aqui, que é o do pai. A mulher vai para o hospital, ela dá à luz a uma criança, ela escolhe o nome da criança, ela escolhe o segundo nome da criança, que geralmente é uma homenagem a alguém, pode ser o pai dela ou a mãe dela, que ela dá o segundo nome da criança em homenagem a uma outra pessoa, e depois o sobrenome do marido. O sobrenome dela não entra. Nossa. E eu fiquei assim, abismada quando eu descobri isso. Só que aqui você tem a liberdade, né? Você não é como no Brasil, você é questionado qual é o último sobrenome da sua mãe, o último sobrenome do seu pai, né? E você é o que dá para a criança ali. Aqui você coloca o que você quiser. Então, quando o meu filho nasceu, engraçado, eu não tinha consciência de nada ainda, mas o meu caminho dentro do sagrado feminino já estava traçado, né? Uhum. E a minha família é a família do meu pai, sempre foi, porque minha mãe não tinha família. Minha mãe só tinha uma irmã, 2 sobrinhas, e eu não tinha contato quase nenhum com essa família da minha mãe. Então, a família que me criou, né, minha família periférica sempre foi a família do meu pai. Minha avó, meu avô, meus tios, todo mundo era do meu pai. Quando meu filho nasceu, eu olhei e falei assim, não, ele não vai ser um sobrino, que é o sobrenome do meu pai. Ele vai ser Mendes, que é o sobrenome da minha mãe. E eu dei a ele o sobrenome da minha mãe, como o tal do nome do meio que eles dizem aqui. Né? Então, no lugar do meu último sobrenome, ele recebeu o sobrenome da minha mãe. Bacana. Bacana, é isso E aí aí. todos eles, né? Passei para todos eles, né? Porque eu falei, poxa, é ela que está aqui comigo. Ela que veio para cá para me ajudar. Foi ela que me pariu. Não, ele vai ter o sobrenome dela. Eu achei isso muito. Depois, com o passar dos anos, eu fui questionada, lógico, né, pela família do meu pai, mas como assim? Não, como assim? Não soava bem, porque eu achei que ia ser muita complicação para a vida da criança, porque o meu sobrenome sobrino ele tem que ser sempre soletrado, né? E mesmo quando você soletra, as pessoas colocam um H, vira sobrinho. E aí o sobrenome do meu marido é Curtinhas. Quer dizer, coitada dessa criança. Então eu quis dar um sobrenome mais simples, foi o que eu falei para todo mundo. Eu quis simplificar e também soou mais melódico. Então, essa foi a minha experiência. Não, e Mendes é mais bonito mesmo, né? Eu Mendes é acho, mais né? bonito, com certeza. Apesar de que depois que eu passei a viver aqui, eu fiz as pazes com um sobrinho, que eu nunca gostei no Brasil, por causa dessa complicação, mas aqui é um sobrenome muito conhecido. Ah, que interessante. Então não acontece, não tem o H aqui, todo mundo escreve direitinho. Eu acabei fazendo as pazes com esse sobrenome no final das contas. Maravilhoso, 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 meninas. Bom, e aí, temos mais alguma coisa para colocar? Você chegou a ver aula ontem, Patrícia?
Não, Aninha, eu não tive tempo. Ontem eu trabalhei até 9 horas. Imagina. Inclusive, eu estou até com a garganta fechando um pouquinho. Você E tem hoje água também marinha não. aí, não tem? Ó, aqui, ó. Eu comecei com dor de garganta a jornada, aí vi que estava usando muito laríngeo, aí comecei Ok, a usar. eu tenho. Estou até dormindo com ela, Tô com e a minha ela. dor de garganta Vou foi embora. colocar. Mas aqui mesmo, tá? Aqui bem pertinho mesmo, Ok, bem aqui na do laríngeo. chácara laríngeo, né? Exatamente. Aí vai Ok, limpando vou ali. fazer isso. Que a gente falou muito sobre as mães do nosso inconsciente. Definimos os tipos de mãe, né? Sob a ótica, né, da psicanalista. E falamos dos padrões que nós repetimos, né? Então é uma aula Sim. boa para assistir, para a gente refletir, para a gente compreender também certas atitudes. Nossa, Interessante esses padrões que a gente repete de nossas nossa, mães, né, muita Aninha? coisa, né? Muita coisa. Hoje, assim, eu olho para minha filha, quando nós estamos juntas, numa conversa, às vezes numa conversa até delicada, e eu vejo a minha mãe todinha em mim, né? Ó, você vê, né? Então, as atitudes, às vezes eu volto ao tempo e digo assim, eu dizia para minha mãe, falava baixinho assim, meu Deus, eu jamais vou querer ser igual a minha mãe, que isso não existe. Hoje, eu tenho todas as atitudes da minha mãe e eu começo a rir. Eu disse, meu Deus, tudo que eu disse para minha mãe, hoje eu sou a minha mãe. É isso aí, a sua mãe interna é um reflexo dela. Muito, muito, Ana, muito. E até o Alexandre trabalhou com a minha mãe. Né? O meu esposo ele é militar da Força Aérea e a minha mãe era civil da Força Aérea. Né? Trabalhou 35 anos na Aeronáutica de Manaus. A minha mãe não era militar de vestir a farda, não, mas ela tinha atitudes militares, muito rigorosas, conservadoras, sabe? Então, ele diz que eu tenho algumas atitudes dela, sim. Né? E aí é onde eu tento desconstruir, né? Trabalhar, porque isso é horrível, né? Isso não é bom, não é saudável, né? É assim, se o outro está sentindo que não é uma coisa bacana, né? Não é bom. É observar é como aquela atitude nossa, o nosso conjunto de atitudes, reflete no outro, né? É. Aí é um momento de reprogramar. Eu acho que a gente está aqui porque a gente quer reprogramar. Identificar alguns padrões e reprogramar. Eu acho que a gente pode fazer um caminho diferente com as nossas filhas, né? A gente pode ser amigas das nossas filhas. Nós fomos filhas das nossas mães, mas a gente pode ser amiga das nossas filhas. Sim. Quanto a isso, é tranquilo. O que eu puxo da minha mãe, que a minha mãe se preocupava muito, é o que os outros vão dizer. Né? Então, minha mãe, até a morte, assim, né? Ela foi julgada pela família por ser mãe solteira, né? Então, ela carregou para toda a vida. E para ela era como se fosse um crime, um pecado, né? E ela pagou um preço muito alto por isso. E eu vim como filha dela justamente para amenizar essa dor, eu acredito, porque ela dizia assim para mim, eu me lembro como se fosse hoje, minha filha, eu queria ter 1/3 das suas atitudes. 1/3. Porque eu seria uma outra mulher. Você se envolve. Minha mãe teve uma relação com meu pai e eu nunca mais vi minha mãe ter relação com ninguém. Minha mãe morreu sozinha, de câncer, né? Então, assim, ela dizia, você cai, você levanta, e eu tenho medo do homem, por tudo que foi dito para mim quando eu engravidei. Eu tenho medo de me relacionar com outra pessoa. Né? Para você ver, foi um custo eu morar com minha mãe numa casa que ela havia comprado, e ela não queria sair debaixo da saia da minha avó. Né? Então, através dos conflitos que nós passamos a ter, ela decidiu morar na casinha dela, nós duas. E foi um período muito curto. E aí eu casei, o que minha mãe fez? E aí, quando nós começamos a viver essas nossas vidas, né, esse momento maravilhoso, minha mãe dizia, nossa, eu soubesse que seria tão bom, eu teria feito isso antes. Né? E ela fez porque eu bati o pé. E quando eu casei, o que a minha mãe fez? Ela voltou para a casa da mãe. Ela não manteve, ela não seguiu, para você ver como era bem forte, né? Você está falando aí da mãe ambivalente, né?
Se você for ver a aula de ontem, você vai identificar sua mãe na mãe ambivalente. Aquela que tinha as crenças, né, de toda a comunidade, da sociedade, e não tinha forças para reagir contra aquilo. Não tinha forças de dar voz à sua vontade, né? Isso. É o que a gente fala, que é como se fosse o gato que perdeu as unhas, sabe? Então ela era como se fosse um animal domesticado. Isso Porque aí. a representação da mulher que se posiciona é a representação da mulher selvagem, do animal selvagem, onde garante e mantém as suas capacidades inerentes, né, de mais inconsciente, mais lá de dentro, né? E ela acaba trazendo isso para o mundo, né? Mas nas nossas mães, as nossas avós, elas foram os gatinhos que foi tirado, muitas delas, né? Foram tiradas as unhas para que elas não pudessem manifestar a sua potência selvagem. Imagina, né, se as nossas mães, as nossas vós pudessem ter esse direito de ser o que quisessem ser, como elas teriam sido muito mais felizes, né? Com certeza, minha. E a minha mãe viveu essa privação, mas ela nunca privou a filha dela, tá? Sim, que bom. Ela me deu total liberdade. Ela dizia assim: eu não quero carregar um pecado, ela dizia como pecado, que você deixou de ser feliz por minha culpa. Então você vai viver tudo o que você deseja. E eu vou estar do teu lado sempre. E foi feito, né? Bacana. Eu sou filha única. Eu sempre, desde quando eu casei, eu sempre morei, né, em outros estados. Sou feliz, graças a Deus, realizada. Eu acho que se a minha mãe não tivesse, né, me dado a oportunidade de ser filha, de ter trabalhado, ter dado essa, como é que eu posso dizer, autonomia para eu correr atrás dos meus objetivos, talvez se ela tivesse me dado muita proteção, talvez eu estaria lá em Manaus ainda. Então, eu sou muito... Minha mãe, para mim, tanto minha mãe como minha avó, elas são minhas guerreiras, Ana. São minhas amigas. Eu tenho orgulho de ser filha delas, pode ter certeza disso. Eu acredito... E é isso que a gente trabalha dentro da psicologia, né? São crenças limitantes que são herdadas, né? São passadas através dos nossos ancestrais, que elas são vítimas também de toda essa situação. Muita coisa. E aí nós incluímos também nessa situação. Quando nós erramos, eu falo para minha filha, quando eu erro, é com o intuito de acertar. Me perdoe, mas quando eu erro, é com o intuito de acertar. Não é com o intuito de denigrir sua imagem, de fazer um mal para você. Não é. Não é. É com o intuito de proteger mesmo, de fazer o melhor. Que é um instinto selvagem, né? Porque como os animais, as fêmeas na selva fazem, elas protegem os seus filhotes, né? Até elas sentirem que eles estão capazes de sobreviver sozinhos. Só que a gente perde um pouco essa capacidade, a gente acha que não perde nunca, né? A capacidade de se virarem sozinhos. Isso aí que a gente ainda tem uma certa dificuldade em lidar, né? Mas eu lembro quando você disse... é isso mesmo. Você disse para minha filha que ela ia voar, e eu já estava me preparando psicologicamente, porque é isso que você falou, eu sou uma mãe selvagem, que eu quero que meus filhos voem mais pertinho de mim, sabe? Um voo raso, baixinho ali. No alcance da mão, né? Que dê para puxar de volta. Aninha, isso! Nossa, como está sendo difícil para mim. É difícil. Como está sendo difícil para mim, minhas amadas, essa situação hoje. Eu tenho uma filha que vai fazer 20 anos. Que ela namora, vai embora para a Argentina, e aí o coração fica bem pequenininho, né? Sim, com certeza. Mas nós temos uma facilidade que as nossas mães não tiveram, né? A gente tem a possibilidade de ver os nossos filhos assim, né? Na tela, e claro, diminui a saudade. Graças a Deus. Mas você cria, né? Um pouco menos de, né? Você tem mais uma proximidade, né? Patrícia, deixa eu te falar uma coisa aqui, uma experiência própria aí no seu momento. Não fica mais fácil, não, mas a gente se acostuma. Claro, claro. O meu está com 25 anos,
O meu está com 25 anos e aos 18 anos eu vivo nos Estados Unidos. E aos 18 anos ele foi para a universidade. E aqui geralmente eles vão para a universidade longe de casa. Então era 3 horas de distância da minha casa que ele morava na universidade. E no início foi muito doído, mas aos pouquinhos a gente vai se acostumando. E não era tão longe assim, quer dizer, ele vinha sempre, né? Estava sempre aqui. Quando começou a pandemia, ele perdeu o emprego dele e arrumou outro emprego na Califórnia. Eu moro em Nova York. Ou seja, eu moro de um lado do país e ele está do outro. Do outro lado. São 6 horas de voo. É muito longe. Caramba. Eu já fui, tem 1 ano que ele foi para lá, eu já fui 3 vezes visitar. E cada vez que eu vou visitar e que eu volto, a saudade aumenta. Nossa. Porque você não quer voltar, você quer ficar lá, né? Você quer ficar pertinho e parece que fica mais difícil, mas é o que eu estou te falando, não fica mais fácil, mas a gente vai se acostumando aos pouquinhos. Eu estava falando aqui para a Ana no início, que você queria que ficasse gravado, né, Ana? Sobre como foi a minha visão dessa mãe minha, e que eu vi que a minha mãe foi uma mãe sem mãe, porque a minha mãe foi embora, minha mãe é de Pernambuco, e ela foi embora para o Rio de Janeiro quando ela casou e teve as filhas dela no Rio de Janeiro, longe da família. E quando eu engravidei, eu vim embora para os Estados Unidos, eu repeti o mesmo padrão dela e virei também uma mãe sem mãe. E aí, Ana, uma coisa que eu não falei no início e que depois que eu saí, que eu fui levar meu filho ali na casa do amiguinho dele, eu fiquei pensando e me ocorreu que uma coisa muito interessante nessa história toda é que eu repeti o padrão de mãe sem mãe e agora eu estou fazendo um curso para orientar mulheres que acabaram de ter filhos. Eu estou fazendo um curso de doula pós-parto, aonde eu vou estar dando apoio para mães novas, né? E ensinando a amamentação, e ensinando a cuidar do bebê, tudo que, né, seria, no caso, o papel das mães, que aqui não existe, né? Porque aqui todo mundo vai para longe da família. Então, eu estou retomando. Eu até tive isso, porque minha mãe veio quando os meus filhos nasceram, mas foi por pouco tempo, né? Então, de alguma forma, dentro do sagrado feminino aqui, esse caminho me foi recolocado de alguma maneira para que eu acho que retome essa questão, né? É o resgate, com certeza. E olha só como é que é interessante, né? Olha como você pode abastecer essa mulher de tantas coisas que você aprendeu ao longo desse caminho. Não só com o cuidado de seus filhos, mas essa forma mesmo de enxergar esse mundo, né? Falar um pouco sobre esse patriarcado, como ela pode, de repente, criar os seus filhos de uma forma mais livre. A gente pode sempre dar o recado, né? Como é que o outro vai receber da porta para dentro? Aí é uma outra questão. Quer dizer, o meu papel aqui é estar colocando aquilo que eu acredito que vai ajudar a impactar e ressignificar a vida de vocês. Dar ferramentas para vocês ressignificarem a partir de 2022. Mas como cada uma vai receber da porta para dentro, aí é com cada uma, né? Então a gente tem que fazer, prestar o nosso papel, acreditar naquilo que a gente veio fazer, que a gente quer fazer, e se vê que tem tudo a ver, né? Melhor ainda, né? Faz sentido para você? Faz, então melhor ainda, né? Você vai estar orientando mulheres, né? Olha que caminho lindo esse, né? E a proposta é uma proposta imediatista, né, do trabalho, é uma proposta de você auxiliar nos primeiros meses, auxiliar até que aquela mulher crie suas próprias asas e comece a voar sozinha. Mas nada impede que
isso se torne uma relação mais duradoura. Com certeza. Porque é um momento tão forte, Importante. né? Tão importante e tão significativo, que eu posso vir a criar um relacionamento de amizade com essas mulheres, aonde eu vou gerar um grupo de mulheres. Isso aí, com certeza, com certeza. Por que não? Por que não? Quando eu tive a minha filha, eu tive uma doula do parto. Eu contratei uma mulher para me ajudar com o parto, porque com os meus 2 filhos eu não tive ajuda nenhuma na hora do parto mesmo, né? Eu não tinha nenhuma mulher comigo na hora do parto, porque a minha mãe veio quando meu primeiro filho nasceu, mas ela não falava inglês, eu não falava inglês, e meu marido simplesmente largou nós 2 no hospital e foi embora trabalhar. Então, quer dizer, e eles não permitiram que ela entrasse comigo na sala de parto, nada disso. Quando meu segundo filho nasceu, o meu médico não permitiu que eu contratasse uma doula. E quando eu engravidei da minha filha, eu falei, não, agora, dessa vez, eu quero uma mulher comigo na sala de parto. Me ajudando, me orientando e me amparando. Eu queria uma presença feminina. Então, eu contratei essa mulher para me ajudar. Ela veio aqui, ela me conheceu antes, a gente conversou muito sobre o que eu queria, o que eu não queria durante o parto, porque ela seria uma advogada entre eu e o médico, né? Naquela hora que você não consegue dar o seu recado, ela estaria ali para dar o meu recado. Então, ela foi comigo para o hospital e passou a noite inteira comigo no hospital, em trabalho de parto. E quando foi uma coisa assim, uma experiência maravilhosa, porque era eu, ela e a enfermeira dentro do quarto só a noite inteira. Eu mandei o marido embora para casa, some da minha frente. E depois, quando o médico mesmo chegou e fez o parto, quer dizer, foi apenas alguns minutos de presença masculina ali naquele universo, né? Mas foi uma experiência muito boa, muito gostosa ter essa presença feminina naquela hora junto comigo. E depois disso, os anos se passaram, eu nunca mais soube o que tinha acontecido com ela, eu não consegui manter contato nenhum com ela. E anos depois eu comecei a receber uns e-mails na minha caixa de e-mail de sagrado feminino, vindo da Califórnia. E eu não sabia como que aquelas pessoas tinham conseguido o meu endereço e estavam me mandando aquilo tudo. E eu achava muito interessante as coisas que ela mandava e tudo mais. E depois de muitos anos eu fui descobrir que era a minha doula. Nossa, que legal. E se mudou para a Califórnia e criou um grupo de sagrado feminino lá. Nossa, que lindo! Aí, Adriana, quem sabe você não esteja prestes também a criar o seu grupo de sagrado feminino. Isso é lindo demais. É muito lindo. Esse caminho da deusa eu acho um caminho muito lindo. Da gente retomar um pouco essa sacralidade feminina perdida há muito tempo. A gente está começando a resgatar isso. E começa pela gente mesmo. A Patrícia está no consultório, ela está orientando mães. Está orientando mães a repensarem muitas coisas, né? E já coloquei em prática algumas coisas que eu aprendi através da aula, né? Principalmente quando eu atendo mulheres, né? Ai, que maravilha. Com certeza. Ana, você caiu do céu na minha vida, Ana. Como diz o povo, você é uma anja. Meu Deus, quem dera. Ana, tudo que você passa é a nossa vivência aqui. Somos todas deusas. A Nossa, gente se reencontrou. É muito aprendizado. Muito aprendizado. Hoje eu falei dela a tarde toda. Falei da Ana a tarde toda. A orelha não esquentou não, né, Aninha? Eu falei a tarde toda. Eu falei a tarde, por isso que eu tô rouca. Eu falei a tarde toda de você, sabe? Esse mundo do sagrado para mim é bem novo, né? Mas é um mundo que eu tô gostando muito de conhecer, que tá me alimentando em muitos sentidos.
não só para a vida pessoal, mas para a vida profissional também, né? Tudo. Que lindo, E a Jéssica. espiritualidade, eu acho que é muito lindo, muito maravilhoso. São coisas que a gente vive, mas a gente desconhece, né? Com Verdade. certeza. Então, é o papel daquela mulher que aprende, que entende, ela tem o compromisso de espalhar isso, né? De aprofundar, né? Então, eu vejo muitas mulheres perdidas e ainda não conscientes da sua força, e eu tenho muita vontade de fazer essas mulheres despertarem para a sua luz, como eu despertei para a minha, e como isso me fez e me faz bem, em todos os ramos da minha vida, no sentido profissional, pessoal, com as pessoas com quem eu me relaciono. Então, se eu puder transmitir isso e fazer com que vocês também vivam dessa forma, plena, felizes em tudo que vocês fazem, com quem vocês vivem, poxa, minha tarefa já estará pronta. Agora só falta plantar uma árvore. Já estou escrevendo um livro, já fiz um filho, agora só falta a árvore. Minha tarefa estará cumprida no planeta. Mentira, só que não, ainda tem muito que queimar aí. A gente precisa de você ainda. Ainda tem muita queimar aí. Vamos juntas, vamos juntas. Se você parar para pensar, você já plantou a árvore em algum momento da sua vida. Talvez não tenha sido uma árvore que você tenha visto crescer, mas eu estou sempre pensando nisso, que eu estou sempre querendo plantar uma árvore. E às vezes eu me lembro, falo, não, mas eu já plantei muitas árvores, porque quando eu morava em Minas, eu morava numa casa com quintal e tinha um pé de pitanga. E eu subia no pé de pitanga para comer pitangas. E eu ficava comendo pitangas em cima do pé e jogando as sementes para baixo. Depois eu me mudei de lá e voltei para passar férias nessa casa do meu pai 1 ano depois. Quando eu voltei, o meu pé de pitanga eu não conseguia mais subir, porque tinham vários pezinhos de pitanga nascendo em volta dele. Nossa, então já plantou a árvore, Adriana? Já plantei. E você também já deve ter plantado. Quantas sementes você já não jogou no chão? É verdade. É Isso me verdade. lembra, eu vou falar e vocês vão entender o que é isso. E eu tenho algumas pessoas que estão no grupo que são testemunhas disso. Nós fizemos um treinamento com as meninas, com os filhos de santo de Juliana, do Núcleo Rosa. Eu não sei se a Jéssica estava presente nesse dia, de apometria. E aí eu passei o estudo da apometria. E aí nós, em cima da tenda, se localiza um hospital espiritual. Não sei se vocês sabem disso. Em cima da tenda tem um hospital espiritual. Quando a gente faz desdobramento, a gente vai para lá, todo mundo já viu pontos em comum de lugares, enfim, a gente conseguiu realmente entender a dimensão lá do hospital. E fomos fazer esse estudo. E aí, quando a gente subiu, que a gente desdobrou, né? Nós desdobramos os corpos e subimos. Quando nós subimos, eu cheguei no hospital, eu fui entrando no hospital, no corpo etérico, eu vi um monte de gente vindo me receber, que estava nesse hospital, para me agradecer. Eu fiquei tão emocionada, eu comecei a chorar. Eu, desdobrada, comecei a chorar. Porque a gente, às vezes, não tem noção do alcance do nosso trabalho. E eu não tinha essa dimensão. Por mais que eu atuei na tenda durante muitos anos e eu procuro ainda trabalhar muito essa espiritualidade, a forma como eu penso, aquilo que eu acredito, mas a gente não tem noção do que a gente planta. Do que vocês alcançam, né? Do alcance, né? É verdade. Do como Eu o ainda não outro tava lá, recebe não. aquilo, né? Eu não tenho essa capacidade de perceber. Sinceramente É porque vai falando, longe, né? Não tem nem noção não tem, a de gente não tem que noção, porque a gente alguma vai sagrada já fazendo. passou alguma informação, isso aí. Exatamente, exatamente. E nos círculos sagrados, como que nós fomos fazendo também, você vendo mulheres conseguindo se transformar com um encontro a cada 2 meses. Eu falei, poxa, o que dirá 21 dias de reprogramação, né, de sagrado feminino, de falar de certos temas, de trazer luz a essas consciências, porque são mães
São pessoas que lidam com outras pessoas e que podem plantar também sementes em outras pessoas. Eu acho que é esse o trabalho. Plantarmos as sementes, mesmo que a gente não veja essa árvore crescer. Mas isso é um papel nosso, como mulher, de tirar um pouco essas amarras das mulheres, né, que são tão sofridas e que elas podem perfeitamente ser livres, serem selvagens, serem felizes com as suas escolhas. Adriana, não existe nada tarde. Sempre é tempo. Sempre é tempo de começar um caminho novo. E 2021 está aí para isso, para que a gente possa ser próspera, fazendo aquilo que a gente gosta, tendo ao nosso lado quem a gente deseja, seja uma pessoa, num relacionamento íntimo, seja um amigo, seja um círculo de amizades, mas que a gente possa ser senhora das nossas escolhas. E eu vou dar essas ferramentas para vocês, como eu recebi um dia, para que vocês também façam um bom uso disso. É essa a ideia que eu tenho com essa jornada. O interessante, Aninha, é que eu tenho observado desde quando iniciei esse curso com você, e eu venho passando por um processo de desconstrução, porque eu gosto muito, eu sou uma mulher de me doar para o outro, né? De cuidar muito do outro. Né? Eu cuido do meu esposo, que tem Parkinson, eu cuido da minha filha, que tem ansiedade, vem os pacientes, onde nós acolhemos, e nunca parei para olhar para mim. Eu colocava a justificativa como: eu não tenho tempo, eu não vou conseguir, eu não tenho tempo. E após, quando eu entrei no seu curso, tá? Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Quando eu entrei no seu curso, é uma energia tão maravilhosa que a gente passa a praticar em nós esse conhecimento que você nos passa, e aí plantar sementinha no outro, né? Conhecimento não se retém, passa, né? E passar esse conhecimento. E eu vou confessar a você, hoje nós temos uma semana de curso, né? Um pouquinho menos. Você vai fazer uma semana amanhã. E eu posso dizer, em tão pouco tempo, desde quando eu iniciei o curso com você, eu estou conseguindo olhar mais para mim. Sabe? Eu estou conseguindo viver os momentos que eu pedia tanto e não tinha, justificava como tempo, e eu estou conseguindo, mesmo trabalhando muito, mesmo chegando 9 horas da noite, mas eu estou conseguindo desfrutar com os filhos, com o marido, situações que eu não recebia, não fazia, né? Então, gratidão. Gratidão. Eu que agradeço. Eu estou conseguindo fazer isso. Eu fico muito feliz e digo para vocês, né, inclusive as mulheres, as sagradas que vão assistir essa gravação, que é perfeitamente possível. Né? A frase que a gente mais cria para a gente, para se enganar, é dizer: eu não tenho tempo. Mas a gente cria esse tempo quando a gente deseja, quando a gente olha para a gente, vê que mulher maravilhosa que a gente é. Né? Porque se a gente é capaz de fazer o outro feliz, um filho feliz, um marido feliz, uma mãe feliz, nós somos capazes de nos fazermos felizes também. Com certeza. Somos especiais, sim. Sim. Nada de baixa autoestima. Vamos botar nossa estima lá em cima. Não precisa ser leonina, não. Leão é fácil, né? Mas vamos embora, botar ela lá em cima. Entende? Porque nós somos muito poderosas e juntas nós somos imbatíveis. Juntas nós somos uma potência. E que a gente possa modificar outras mulheres, seja nossas filhas, seja nos nossos trabalhos, nos nossos ambientes, mas nos transformando primeiramente. Porque quando eu mudo o foco sobre mim, a minha ideia sobre mim, eu começo a mudar todo o sistema ao redor. Eu começo a mudar, tudo começa a mudar. Se eu mudo, a pessoa que está do meu lado vai perceber essa mudança. Entende? Então, isso é que é o bacana. É vocês pegarem as ferramentas e usarem mesmo. Usa porque é para o seu benefício. E quanto mais usar, melhor vai ficar.
pode ter certeza disso. Sem contar que a gente está sob uma egrégora muito poderosa. Ontem eu estava numa tosse tremenda, 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 e nós fizemos aquela limpeza ontem. Eu acordei como se eu não tivesse nada. Eu falei, Nada. gente, é muita proteção que a gente está tendo. Então vamos aproveitar, entende? A gente tem que aproveitar. Porque isso aqui, né, que a gente está tendo agora é uma oportunidade que talvez a gente não tenha mais futuramente. Às vezes é aquele portal que se abre e a gente entra nele É e isso transforma. mesmo, é isso E mesmo. transforma, né? E que seja assim, que assim seja. E eu percebo que o nosso aprendizado sendo passado de geração em geração é justamente para isso, para não ficar centralizado naquele local, para expandir. Exatamente. Eu vejo até pela minha filha, é assim, eu gosto dessas questões, né, espiritualizadas, leio, e por ela mesma ela já começa a querer determinadas coisas. Eu não cobro, não exijo, mas por ela mesma, ela até às vezes me impressiona com as coisas que ela lê, que eu fico assim, caraca, não foi nem eu que apresentei. Mas, assim, para ver o quanto ela já começa a amadurecer e a expandir o pensamento dela. É isso Mesmo aí. sem eu estar ali junto, mas só dela ver, dela tomar conhecimento. E eu acho que essa questão da gente conversar, dessa abertura, de conversar de um tudo, né? Deixar claras as coisas é bem bacana. Aí a gente acha que não está fazendo efeito, mas já é o jeito, é a maneira que ela vai atuar com as coleguinhas na escola, que aí vai fazer efeito, às vezes, até com a mãe, com o pai, e a gente não sabe. Com certeza. A gente pensa que não, mas a gente está o tempo todo afetando o outro de alguma forma. Então, já que a gente afeta o outro, que seja da melhor forma possível, né? Que seja positivamente, seja ajudando, apontando um caminho, fazendo com que o outro também possa ver que é possível ele também ser feliz no caminho dele, da forma que ele escolher. Não existe receita de bolo, cada um é diferente. E que ótimo que a gente é diferente. Que a gente possa ser potência mesmo sendo diferente. Meninas, eu acho que hoje a gente fica por aqui. Adorei, foi maravilhoso para mim a experiência. E amanhã a gente volta e a gente vai falar sobre essa mulher aí que recebeu esses insights da mãe e que era o patinho feio, né? Então a gente vai amanhã começar a falar dessa mulher transformada, né? Essa mulher que se relaciona, como são esses relacionamentos, né? Tudo isso influenciado por essa mãe inconsciente que ela teve, né? Que ela tem, que está dentro dela, e como a gente pode ir mudando esses padrões, né? A partir dessa semana a gente já vai começar a entrar mais em ferramentas de autoajuda, e aí, como eu falei com a Adriana no começo, Patrícia, a gente precisou passar pelo patinho feio, porque é muito importante a gente identificar quem nós somos, porque se a gente não souber quem a gente é, a gente tampouco sabe em que direção a gente tem que seguir. Então é importante a gente parar da dor, a gente limpou ontem e vamos seguindo em frente, apesar do Mercúrio retrógrado, né? Eu fiquei muito preocupada em fazer essa aula hoje por conta do Mercúrio retrógrado. Mercúrio retrógrado ele traz interferência nas comunicações. As pessoas têm dificuldade de entender o que você fala. E eu falei, quando deu 9 horas e ninguém apareceu, eu falei, esse Mercúrio retrógrado. Então hoje eu quis fazer mais, quer dizer, hoje já era, né? Mentoria e bate-papo mesmo. E amanhã eu vou tentar passar esse material, não jogar muito material em cima de vocês por conta dessa comunicação do Mercúrio retrógrado. Tentar fazer a gente exercitar, vou trazer algumas coisas para a gente poder começar a fazer a partir de amanhã mesmo. Tá certo? Tá certo. Tá ótimo, então. Eu desejo para todas um sábado maravilhoso, de paz, com chocolate quente. Ah, E amanhã a gente se vê aqui. pode deixar. Bom? Um beijo em cada uma de vocês. Beijos, meninas. Tchau, meninas. Boa noite. Boa noite. Até Boa amanhã. noite, meninas. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser.